Fala, galera! Bom dia! Bom dia, bom dia! Alguém aí? Aí, ó, bom dia! Bom dia, isso! Se quiser conversar, pode conversar também. Como eu sempre digo, quer abrir a cara aí, pôr a cara na... Como diz o Faustão, a cara na televisão aí, pode pôr também. Tá? Para não deixar o professor falando sozinho aqui. Ô, trem ruim. A gente vive pedindo silêncio para aluno. Ah, acabou, ah. Mas agora o silêncio está demais, tá horrível. De não ver vocês é ruim demais. Gente, terceiro ano, o que eu falei? Falei da dilatação de líquidos, tá? E tinha um aluno que me perguntou um negócio sobre a anomalia da água, ficou faltando eu falar isso. Vou falar rapidinho aqui para você. Gente, o que é a anomalia da água? Anomalia da água. Espera um pouquinho. Antes de falar da anomalia, continuando ainda, né, gente, na linha da dilatação, pergunta: a densidade pode ser influenciada pela variação de temperatura? A temperatura pode influenciar na densidade? Olha para cá. O que é densidade? É massa pelo volume, não é? Massa pelo volume. Você concorda que se muda a temperatura de um corpo, eu mexo o quê? No volume dele. Se não tiver mudança de massa, eu vou ter mudança de quê? De densidade. Beleza? Então, tipo, se o volume diminuir, a densidade o quê? Aumenta. E se o volume aumentar, a densidade o quê? Diminui. Então, se eu pegar isso aqui, ó, observação, densidade é massa pelo volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Beleza? Posso definir a massa assim. Aí, olha só, em casos que a massa for constante, em situações em que eu aqueço um corpo ou resfrio e não tem mudança de massa, tipo, se eu estou aquecendo e a água e ela evapora, aí não vale isso aqui. Estou admitindo que não há alteração de quê? De massa. Se a massa for constante, eu posso dizer que a massa final é igual à massa inicial. Correto ou não? Sendo que massa é densidade vezes volume, o que eu vou poder escrever aqui? Ó? Que a densidade final vezes o volume final é igual a quem? Densidade inicial vezes o volume inicial. Beleza? Agora, lembra da fórmula do volume final? Está até no quadro de resumo que eu fiz no final da última aula. Quem é o volume final, gente? Ó, quem é o volume final? O volume final pode ser dado por V0, 1 mais gama delta θ. Isso é igual a quem? D0, V0. Aí, o que eu posso fazer aqui? Ó? V0 com V0 eu cancelo. E aí a gente chega nessa expressão aqui. Ó. A gente chega nessa expressão aqui. Ó. Que a densidade ela pode ser calculada em função da temperatura por essa expressão aqui, ó. D0, aí passa esse cara todinho dividindo aqui, ó. 1 mais gama delta T. Tudo bem? Aí, galera, olha só, esta equação mostra o óbvio, né? Ó, se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar o denominador inteiro e vou diminuir o D. Então, quando aumenta a temperatura, diminui a densidade. E se eu diminuir a temperatura, eu diminuo o denominador e aumento o D. E a densidade aumenta. Fechou? Lindo, né? Só tem um porém.
A equação acima é válida para quase todas as substâncias encontradas na natureza. Encontrada na natureza. Veja, eu disse que a equação acima é válida para o quê? Quase todas as substâncias encontradas na natureza. Porém, existem algumas substâncias que em condições especiais, em condições especiais, ou seja, não é o tempo inteiro, em condições especiais, não obedecem à referida equação. Bom, dentre elas, podemos citar 2 pontos. A água, o ferro, o bismuto e o antimônio. A água, o ferro, o bismuto e o antimônio. Escute bem. Eu disse que algumas substâncias, normalmente os livros falam assim, tem 4 substâncias que não obedecem à equação. Aí ele fala essas 4. Eu não falo que é 4, eu falo que tem algumas. Quais nós conhecemos? Nós conhecemos essas 4. Mas então são só elas. Não, tá? Não. Tabela periódica é fechada? Tabela periódica é fechada? Não. Se a tabela periódica não é fechada, pode ser que apareça outra aí que desobedeça. Por enquanto, a gente conhece as 4. Beleza? Agora, veja bem. A condição especial que nós conhecemos, estas substâncias desobedecem essa fórmula. Gente, o que significa desobedecer essa fórmula? Olha só. Se eu aumento a temperatura, diminui a densidade. Então, peraí. Desobedecer essa fórmula significa, se aumentar a temperatura, aumenta a densidade. Opa, então ficou bem doido. Né? Se eu aumentar a temperatura, a densidade aumenta, porque deveria, é meio óbvio, ó, densidade, massa pelo volume. Porque se eu aumento a temperatura, normalmente o volume que aumenta e a densidade diminui. Então, você está falando para mim que tem substância que se eu aumento a temperatura, o volume diminui? Sim. Sempre? Não. Condições do que, gente? Especiais. Quem são essas substâncias? Essas 4. Água, ferro, bismuto e antimônio. E que condições são essas? Essa condição é quando essas substâncias estão na fase líquida, próxima da fase sólida. Veja, líquido, próximo da fase sólida. Agora veja. Antimônio faz parte do seu cotidiano? Você escuta falar muito de antimônio? Não, vamos comprar um antimônio ali para fazer não sei o quê. Não, põe antimônio que resolve. Isso é comum no seu dia a dia? Não, antimônio não é comum. Bismuto é comum no seu dia a dia? Também não. Tá? Também. Parece que tem isso aqui em alguns remédios, tá? Para estômago, não tem assim, acho que eu já vi isso. Antimônio
me parece que tem placas de computador. É o que torna as placas tóxicas, tá? Pra você não poder descartar elas. Mas, enfim. Ferro faz parte do nosso cotidiano. Você tem carro, você tem portão, você tem a cadeira, muitas vezes você senta de ferro. Mas, como eu disse, essas substâncias desobedecem em condições especiais, que é perto da transição, quando eles estão líquidos para virar sólido. Espera aí. Ferro líquido faz parte do seu cotidiano, faz parte do cotidiano comum, a menos que você seja um metalúrgico que trabalha na siderurgia, onde tem lá derretendo ferro, tudo bem. Mas se você não for esse tipo de pessoa, ferro líquido não faz parte do seu cotidiano. É mesmo porque o ferro derrete acima de 1.500 graus. Tá? Agora, a água próxima do ponto de solidificação, a água líquida, perto de solidificar, faz parte do nosso... essa faz. Uma aguinha gelada, né? Um refrigerante gelado, um suco, né? Um guaraná geladinho, aquele guaraná com espuminha em cima, delícia, com a carninha, né? Aquele guaraná, delícia, enfim. Gosto desse guaraná. Não sou muito beberrão, não, mas eu gosto desse guaraná. Ele faz parte do nosso cotidiano. Então, dessas 4 substâncias, qual que a gente estuda mais separadamente, que a gente dá uma atenção, principalmente aqui no ensino médio? Quem? A água. Tá? E este comportamento diferente, essa desobediência a essa equação, foi chamado, faz o print aí para eu apagar, foi chamado de anomalia da água. Faço o print. Eu vou apagar isso aí. Posso? Meu Deus, tal do espaço de memória, um trem doido. Vou apagar. Vou apagar. Bom, anomalia da água, agora, gente, eu vou só falar. Então, você presta bastante atenção, que eu não vou escrever, não, senão o texto fica muito, muito grande. Tá? Anomalia da água. Gente, o que é anomalia? Anomalia significa que não, né? E anomalia vem de normal, então é anormal. A anomalia é anormal. Anormal está errado? Não. Só não é o quê? Normal. Bom, galera, a água, isso vocês sabem da química até melhor do que eu, a água, ela apresenta entre as suas moléculas uma ligação muito forte, chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, né, que é mais conhecida como ponte de hidrogênio. Essa ligação, que é muito forte, né, que é a ligação entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio de outra, né, experimentos verificaram que você pega a água lá, sei lá, 30 graus, e vai tirando o calor dela. Quando você tira calor, ela vai esfriando, 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 esfriando. Quando esta água chega a 4 graus Celsius, verificou-se que o número de ligações de hidrogênio começa a aumentar absurdamente. Ele vai aumentando, aumentando. Como é uma ligação muito rígida, né? Imagine que eu e o 4 somos molequinhas de água. A gente estava aqui de boa. Aí, a hora que eu estabeleço uma ligação de hidrogênio aqui, ó, que é muito rígida, eu meio que aumento a distância entre elas. E se outras e outras moléculas forem estabelecendo essa ligação, o que vai acontecendo com o espaçamento entre as moléculas? Vai aumentar. E ao aumentar, o volume todo da água faz o quê? Aumenta. Então, gente, o que acontece lá é o seguinte, ó. Se eu tiver uma amostra de água, temperatura e volume, e essa amostra de água estiver sofrendo essa variação de temperatura, acontece isso aqui, ó. A 4 graus Celsius,
Você vê esfriando a água, esfriando, ela comporta como uma substância qualquer. Esfriando. Até 4 graus, a água é uma substância como outra qualquer. Esfriou, contrai. Só que a hora que chega a 4 graus, o número de ligações de hidrogênio começa a aumentar, aí o volume começa também o quê? O volume começa a aumentar. Né? Aí, gente, o que acontece em consequência disso? O que acontece em consequência disso? Acontece aqui, ó. O que é densidade? A densidade em função da temperatura, a densidade não é inversamente proporcional ao volume? Então, gente, se o volume, ó, quanto menor o volume, maior o quê? A densidade. Então, a água, ela vai fazer isso aqui, ó, a 4 graus, ela também vai ter uma densidade o quê? Máxima. Ela vai ter uma densidade máxima. Só então a densidade da água varia? Claro que varia. Você esquentou a água, sofre dilatação. Tá? E sofreu dilatação no volume. Só que aqui, ó, curiosidade. Se essa densidade estiver em gramas por centímetro cúbico, você sabe qual que é a densidade máxima da água? Qual que é a densidade máxima da água? É 1. Então, quando o professor de química usa a densidade 1 grama por centímetro cúbico, ou de física, 1.000 quilogramas por metro cúbico, que é no sistema internacional, esse valor, gente, é só quando a temperatura é quanto? 4 graus. Abaixo de 4, a densidade é menor e acima de 4 também. Se é muito menor, é absurdamente menor, não. Eu não vou nem escrever aqui, mas se não me falha a memória, a 0 grau, a densidade da água é na casa de 0, acho que é 996, uma coisa assim. Muito perto de 1. E a 100 graus, ela cai para 0,986, um trem assim. Então, assim, a variação é muito pouca, mas existe. Beleza? Outra coisinha. Qual que é a fórmula da dilatação, gente? Você lembra? Delta V é o B0, gama, delta θ. Dilatação volumétrica. Pergunta. Existe coeficiente, essa pergunta é boa. Existe coeficiente de dilatação negativo? Existe coeficiente de dilatação negativo? Resposta, alguém, por favor? Sim ou não? Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação pode ser negativo? Resposta, pode. Onde? Aqui, ó, gente. Aqui, ó, o gama da água, de 0 para 4 graus, ele é negativo. Por que ele é negativo? Olha para mim. De 0 para 4 graus, ó, de 0 para 4 graus, ele não sai de um volume maior e vem para um volume menor? Sim? Um menor, um maior dá um valor o quê? Negativo. Esse delta B é negativo. Agora, do lado de cá também tem que estar negativo. Isso aqui é negativo, do lado de cá tem que ser negativo. Existe volume inicial negativo? Tem volume negativo? Não. O volume é sempre positivo. A variação de temperatura, ó, de 0 para 4. Quanto que é a variação de 0 para 4? É 4 menos 0? Uai, então esse cara é positivo. 4 menos 0 é 4. Se esse é positivo e esse é positivo, para esse número dar negativo, é porque o gama é o quê? Negativo. Olha que pergunta. Se o cara perguntar, algum coeficiente de dilatação pode ser negativo? Pode. De quem? Da água. Entre quanto? Entre 0 e 4 graus. Beleza? Bacana isso, né, gente? Tudo bem? Dúvidas? Dúvidas? Fale agora ou cale-se para sempre. Beleza. Agora, galera, o que eu vou fazer? Só uma perguntinha. Professor,
por isso que o gelo, quando eu ponho ele... É por isso que o gelo expande quando congela, né? Se eu pegar essa garrafinha minha, mesmo ela sendo bem rígida, tá? Bem rígida, se eu pegar essa garrafinha aqui, encher ela completamente de água e pôr no freezer, o que acontece? Posso até estragar ela. Ou a tampa danifica aqui, ou ela racha aqui no meio, tá? Se eu deixar lá no freezer. Por quê, gente? É por causa da anomalia? Não, 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 não. Tá? Não é por causa disso. Posso apagar esse pedaço aqui? Ó? Faz um print aí para mim. Deixa eu apagar esse pedaço. Posso? Vou apagar. Igual assim, nós vamos ir. Olha aqui. No caso, gente, da água solidificar, aí vocês vão conversar com a galera da química. Aí não é muito a minha área, mas eu só vou dar uma adiantadinha para você, tá? No caso da água, o que acontece lá é o seguinte: você tem aqui temperatura e volume. A água, como eu disse, ela faz isso aqui, ó. Aqui é 4 graus Celsius, tá? 4 graus Celsius. Por que eu pus esse tracinho aqui? 4 graus Celsius. Aí, cara, quando chega a zero, aqui é anomalia, ó. Anomalia. Quando chega a 0 grau, a água ela começa a mudar a estrutura de ligação química dela. Ela começa a formar aquele arranjo hexagonal, que vocês já devem ter estudado isso na química. E ao criar aquele arranjo, que é muito forte também, aí a água expande. Ó. Aí a água expande. Essa expansão aqui, ó, é a expansão da solidificação. Quando a água está virando gelo, ela expande. Aí, depois que expande, ela vira uma substância como outra qualquer. Quando você vai lá na sua geladeira, né, no seu refrigerador, né, normalmente, hoje em dia, tem aqueles todo mundo usa nesses duplex, você pega lá na parte do seu freezer, tira um gelo, freezer residencial, ele é da ordem de menos 15 a menos 20 graus, tá? Então, você pega lá o gelo do freezer que está a menos 20, põe ele em cima da pia, já sai derretendo? Não, ele vai esquentar primeiro. E enquanto ele esquenta, ele funciona como se fosse um pedaço de ferro. Ele faz o quê? Dilata. Ele vai dilatar, dilatar. Chegou a 0 grau, aí a hora que ele começa a derreter, que começa a quebrar aquelas ligações hexagonais, aí o volume dele o quê? Diminui. Então, por que as garrafas estouram? Por que a latinha estoura quando você põe ela, deixa um refrigerante, uma cerveja lá no freezer e esquece? Por que estoura? Estoura por causa desse pedaço aqui, ó. E essas ligações, gente, são absurdamente fortes, mas muito fortes, tá? Já se usou esse princípio aqui para levantar prédio, para você ter uma ideia, tá? O prédio começou a tombar, desceu, né? A gente chama na engenharia de recalque diferencial. Recalque, né? Está na moda, né? Recalcada recalcar é descer. Quando você constrói o prédio, você faz a fundação, mas à medida que você vai colocando as lajes, vai aumentando o peso, o prédio assenta no chão, ele desce, a fundação desce um pouquinho. Esse descer chama recalque. E já aconteceu por erro na fundação, por estações que você não previa, né, do solo, que você não conseguiu detectar, o prédio desce mais de um lado que do outro, ou seja, ele recalca diferencialmente, ou seja, um lado recalcou mais que o outro, o prédio tomba. Aí você tem que entrar com a obra lascada, cara, para corrigir o prédio. Você tem que... hoje em dia usa macacos hidráulicos. Macaco, sim, para levantar o lado do prédio, para desentortar e refazer a fundação. Mas já usou-se água. O cara ia lá, punha debaixo da viga lá, da viga principal lá embaixo, para levantar o prédio, colocava um tubulão de água, injetava nitrogênio líquido da água, a água congelava e levantava e ao expandir, ela levantava o prédio. Você viu o tanto que lembrou. Tá? Bom, tá aí então. Com isso eu termino
tudo de dilatação, inclusive a anomalia da água. E agora, gente, eu vou começar com vocês a falar da calorimetria. Gigante, capítulo gigante, que tem muita informação para ser dada. Tá? Quiser copiar isso aqui, fazer o print, vou começar a falar da calorimetria. Posso? Vou olhar a palavra aqui. Vou lá. Gente, a calorimetria é a parte da termologia que estuda o calor. O que é calor? Dizem, calor é a temperatura. Não, temperatura é uma coisa, calor é outra. Temperatura tem conceito? Não, lembra? Temperatura é uma grandeza que está associada ao nível de vibração molecular, ela não tem conceito. Já o calor tem. Nossa, hoje eu estou sentindo muito calor, hoje está fazendo calor, não sei o que tem, a gente vive falando isso. Mas o que é o calor, essencialmente? Calor é isso aqui. Calor é energia térmica em transferência. Energia térmica em transferência. Ou energia térmica em trânsito. Então, gente, por exemplo, nosso corpo tem 36 a 37 graus de temperatura normal. Vamos fechar em 36. Legal. Hoje está um pouco de calor, agora cedo, né? Mas não está aquela coisa que estava coisa de quase um mês atrás, né? Aquele calor escaldante, né? Então, acho que o ambiente hoje deve estar aí, sei lá, vamos colocar que esteja 30 graus, tá? 28 graus lá fora, ou que até mesmo aqui dentro desse quarto, tá? Bom, este quadro, ele não tem vida própria, ele não tem um regulador de temperatura. Então, coisas inanimadas como o quadro, normal é que a temperatura dele seja igual à temperatura o quê? Ambiente. Tudo bem? Então, se aqui está 28 graus e o meu corpo está 36, se eu encosto a mão no quadro, o que vai acontecer? Vai passar calor da minha mão para o quadro, ou seja, a energia térmica, a quantidade de vibração das moléculas da minha mão está maior que a do quadro. Aí isso vai passando para o quadro. Então, essa energia térmica que passa da minha mão para o quadro, a gente chama de quê? Calor. Ou quando aqui estiver mais fresquinho, lá fora estiver muito quente, essa energia que sai lá de fora e entra aqui, que atravessa a parede, que atravessa vidro, que atravessa a laje, tá? Essa energia que atravessa ali, ó, ela também é chamada de quê? Calor. Beleza? Tranquilo? Ô, professor, por que quando eu ponho a mão, né, eu pego essa barra de alumínio, ponho a mão nela e ponho a mão num papel, por que o alumínio está mais frio que o papel? Não está. Ah, se estiver num ambiente... Você está aí agora, sentado em algum lugar, numa cadeira, né? Vamos supor que essa... Ou melhor, né? Muito provavelmente você tem uma cerâmica aí embaixo de você, um piso, um porcelanato, sei lá. Põe a sua mão, ou se você tiver de chinelas, alguma coisa, põe o pé no chão, né? Ou põe uma mão no chão e a outra mão em cima de um plástico ou de um papel. Agora, quem está mais frio? Você vai falar, ó, a cerâmica está mais frio. Não, não está. Põe a mão, se tiver numa cadeira de ferro, põe a mão no ferro da cadeira. Você vai falar, o ferro está mais frio. Não, não está. A cerâmica, o ferro da cadeira e o papel ou o plástico da mesa que você está estudando, a temperatura deles é o quê? É a mesma. A temperatura é a mesma. Por que você sente mais frio segurando num pedaço de ferro ou pondo a mão na cerâmica? Porque eles tiram o calor da sua mão de forma mais rápida.
Eu vou falar sobre isso. Eles têm uma condutibilidade maior do que o papel. Condutibilidade térmica. Tá? A gente vai ver isso. Calma aí. Então, coisa importante. Coisa importante. Calor, energia térmica em transferência. Aí você vai anotar isso aqui. Ó. Obs. O calor flui espontaneamente. O calor flui espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, tá? O calor, nossa aula já está acabando. O calor flui espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Eu disse flui espontaneamente, tá? Não, professor, o calor pode fluir do lugar onde a temperatura é menor para o lugar onde a temperatura é maior, ou seja, eu posso tirar calor de onde já está mais frio e mandar para onde está mais quente? Pode, só que não vai ser o que, gente? Espontâneo. Não vai ser espontâneo, vai ser forçado. Exemplo, o ar-condicionado, geladeira e freezer. Entendeu? Então, a gente estuda isso também na termologia, no final da termodinâmica, tá? Que são equipamentos, máquinas refrigeradoras ou máquinas frigoríficas. Isso a gente ainda vai estudar lá. Legal? Galera, primeiro conceito matemático que eu quero te passar da calorimetria. Eu quero te apresentar o fluxo de calor. Letra grega φ, é um φ maiúsculo. Lembra que lá no movimento circular eu usei o φ minúsculo? Isso aqui é a letra φ, ó. Φ. Esse é o φ maiúsculo, esse é o φ minúsculo, tá? Letra grega φ. Bom, galera, o que é fluxo de calor? O que é fluxo de calor? Por exemplo, gente, imagine que não tem pandemia, tá tudo legal. Quantos carros passam ali naquela rua do planeta por dia? Né? Na rua de frente ao planeta ali, acho que é a 8, né? Não sei se é 8, se é 9, sei lá. Acho que é 8. Quantos carros passam ali naquela rua 8? Aí você vai lá, sei lá, 2.000 carros por dia, né? É claro que tem hora que passa mais, tem hora que passa menos, mas na média vai ter algum tanto de carro. Ou seja, se eu colocar um plano ali, um medidor laser que conta a passagem de carro, ele vai contar. Deu tantos carros em 24 horas. Aí eu posso fazer uma média, tantos carros por minuto, ou tantos carros por segundo. Né? Então, eu posso fazer essa média. Então, o fluxo de carros é a quantidade de carros que atravessam uma certa região por unidade de tempo. A mesma coisa, fluxo de qualquer coisa. Então, se eu pensar aqui, ó, que eu tenho uma certa superfície aqui, ó, e eu tenho o calor fluindo de um lado para o outro, ó, calor, energia térmica fluindo de um lado para o outro, tá? Então, o fluxo de calor é o Q sobre delta T. Quem é este Q? Este Q é a quantidade de calor, tá? E delta T, obviamente, é quem, gente? É a variação de tempo. Então, esse é o fluxo de calor. É a quantidade de calor que atravessa uma certa região por unidade de tempo, tá? Qual é a unidade? Qual é a unidade de quantidade de calor? Ó? Qual a unidade de quantidade de calor? No sistema internacional,
calor é o quê, gente? Calor é o quê? Energia. Então, no sistema internacional, essa unidade é o quê? O joule. Tá? Outras unidades. Na verdade, outra, né? Eu vou até escrever assim, ó. Qual é a unidade mais usual? Qual a unidade mais usual? É a caloria. Tá? A unidade mais usual é a caloria. Então, qual vai ser a unidade do fluxo? Ó, a unidade do fluxo vai ser o quê? Joule por segundo. Isso aqui não é SI, ó. Isso aqui não é SI. Ué, mas joule por segundo, professor, é watt? Sim. Então, fluxo de calor pode ser chamado de potência? Sim. Sim, né? O fluxo de calor é uma unidade de potência. Agora, o usual, qual será a unidade usual para o fluxo de calor? Aí vai ser calorias por minuto, calorias por segundo, tá? Joule por minuto, pode ser, mas não é muito usual. Mais usual, caloria por minuto ou por segundo. Fechou? Galera, tá aí então a primeira ideia de fluxo de calor. Eu vou falar uma outra ainda na próxima aula, tá? Mas por agora é só. Próxima aula de hoje eu continuo na mecânica. Beijo do gordo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau. E a aula vai encerrar. Um minuto, quando você quer, demora, né? Quando você quer que passe rápido. Se tivesse dando aula, tinha acabado.